colocar para gravar. E aí, meninas, tudo bem? Tudo bem. Como passaram aí essas 2 semanas, né, que a gente teve a primeira aula? Muito estudo? Estudando bastante. Nossa, eu tive a satisfação, a alegria de receber o meu livrinho, tá, Márcia? Você não vai me fazer inveja mais, tá? Deixa eu ver o livro. Referência, né, da Alicia Fernandes. Eu fiquei tão feliz na hora que eu recebi esse livro. Nossa, eu fiquei emocionada. Ai, que delícia. Já começou a ler, Cássia? Comecei, mas bem no inicinho mesmo. Ai, que bom, né? A Alicia Fernandes é uma grande referência mesmo, né, para a gente da psicopedagogia, né? Uma precursora importante da área, de começar a falar desse conhecimento novo e articular os saberes. Muito bom. Meninas, hoje para a aula, qual que é a proposta? Eu queria fazer uma aula de tira dúvidas com relação ao material que já foi lido, os vídeos, as atividades. Eu até me surpreendi que no tira dúvidas não surgiu nenhuma dúvida. Eu falei, deixa eu ver se tem alguma eu tira dúvida. Hoje eu abri e falei, aí, 0 dúvidas. Falei, E ouvir as dúvidas mesmo com relação ao estudo. A atividade 1, que eu corrigi, lancei a nota, assim, tiveram excelentes atividades, gostei muito, especialmente daqueles relatos pessoais. É interessante, né, quando a gente traz uma pessoalidade para a atividade, a gente consegue escrever mais elementos, né, uma situação real sempre é recheada de elementos. Né, aquelas pessoas que escolheram um caso ou simularam um caso, eu sei que é mais difícil, né? Tiveram casos que faltaram elementos, né? Eu até fiz a pontuação de alguns trabalhos, que faltaram elementos, foi pouco descrito tanto o caso, quanto a condução, quanto a intervenção feita. Outros, né, tiveram a parte da descrição do caso estava mais rica, mas a parte exatamente da intervenção ou da condução foi mais restrita. Tiveram casos mais autorais, né? Tiveram pessoas que escreveram da própria experiência de aprendizagem, tiveram outros que falaram da experiência do filho, da filha, e foi interessante, porque parte de uma vivência. E ali a gente consegue, quando acontece com a gente, né, ou com os nossos, a gente consegue trazer mais elementos. Então, tiveram casos bem interessantes de condução dos casos, né, da dificuldade específica, como que a escola chamou a família, fez uma reunião, sinalizou a dificuldade, a partir desse momento levou-se, né, ou a um médico, ao psicopedagogo, ou ao psicólogo, foi feita uma avaliação, houve a devolutiva para a escola, tiveram escolas que fizeram intervenções assertivas, tiveram escolas que não fizeram nada, né, e que é uma realidade comum da nossa rotina, né? Mas em muitos desses casos que contam relatos pessoais, como a avaliação fez a diferença, foi um divisor de águas no caso, né? Aí eu queria até ouvir de vocês, se vocês sentirem vontade até de falar do caso de cada um, ou tirar dúvida, né, com relação à condução, ou algum aspecto, pode ficar à vontade. Professora, na realidade, eu vi a minha nota agora, sabe? E eu fiquei na dúvida, assim, quando eu fui fazer a atividade, se tinha um número de páginas que eu poderia trabalhar ou se tinha um número limite. Então, assim, acabei não estendendo muito. Uhum. E aí eu até fiquei 40, né? Na nota de 50, eu fiquei com 40. Na verdade, Cássia... Mas eu fiquei achando... Eu fiquei com receio de estar extrapolando, sabe? O número de páginas. Sim. Não, na verdade, assim, não tem um limite de página. O que eu busquei, né, avaliar na atividade, né, 40 foi 80% da questão. Foi todas aquelas perguntas, aqueles itens, né, de forma coerente, né, e equilibrada, quando conseguiu desenvolver a questão em todos os
Então, na verdade, tiveram respostas até enxutas, mas conseguiram sintetizar, né, o caso, a ação, a intervenção. Tiveram outras que ficaram mais abstratas, ou, né, não tangenciou aquelas perguntas que foram colocadas. Foi mais nesse sentido, a avaliação. Foi aqueles itens, aquelas perguntas de construção do caso. Vocês entenderam o objetivo da atividade? Né? Pensando assim no início da psicopedagogia, aquela atividade, né? O que ela representou para vocês? Atividade discursiva. Eu já achei bem interessante. Eu achei que, quer dizer, eu não sei se eu estou correta, mas é como se fosse um ensaio mesmo do trabalho, né? Uhum, não sei se sim. eu estou certa. Simulação do trabalho, né, Cássia? Isso. Exatamente. Eu achei bem assim, achei bem interessante. No início, quando eu li a atividade pela primeira vez, eu fiquei assim, um pouco preocupada, né? Mas depois eu fui entendendo e aí eu consegui fazer, né? Não tirei os pontos, o total não, mas eu achei que ficou boa a atividade, né? Como você falou, eu realizei 80%, né? Uhum. Mas achei bacana. E foi no momento que eu estava fazendo que chegou meu livro da Alicia Fernandes aqui e eu fiquei tão feliz. Tatiana, eu fiquei tão feliz, mas eu fiquei tão feliz com o livro que eu comecei a chorar, gente, de emoção. Gente, olha só. Meu Legal, Deus, Cássia, que amor, eu né, virei já pra minha a filha e área. falei assim, você já viu alguém chorando? Porque recebeu um livro do Correio, mas eu fiquei realmente emocionada, sabe? Que Aí legal. eu consegui fazer. Então, um deleite nessa leitura, né? Aí eu consegui fazer, não tirei o total não, mas eu achei que ficou bacana. Às vezes depois eu até reviso a questão, Cássia, né, para ver essa questão, mas possivelmente alguns itens não foram explorados, né, a questão como um todo. Eu sinceramente, eu tive essa preocupação com o número de páginas, sabe, professora? Eu tinha feito uma página, depois eu passei, né, para a segunda página, eu fiquei um pouco preocupada com isso, sabe? Não. Quando Aí tem não tem, limite né? de páginas ou de laudas ou linhas, é estipulado na atividade. Quando não tem, o Entendi. objetivo é entender a questão, né? Não é presa a uma quantidade, né? Tiveram atividades com uma página, atividade com 2, 3, 4. E aí foi assim, do desenvolvimento de cada caso e da resposta àqueles elementos mesmo. Entendi. Mas foi bom. Gisele? Então, Tatiana, assim, eu achei interessante fazer o relato, né? Eu fiz o relato do meu filho. Foi mesmo. E olhando para trás, assim, né? A trajetória hoje ele está com 24 anos, e aí, graças a Deus, tudo encaminhado. Mas, assim, um ponto que me fez refletir muito foi que, na época, né, quando a escola lá atrás, né, no Fundamental 1 ainda, demandou a atuação do psicopedagogo, não havia a figura do psicopedagogo na instituição. Né? E aí eu acho que isso é um ganho para a profissão, né? De uns tempos para cá, a gente vê mais profissionais psicopedagogos atuando dentro da instituição escola, né? E isso tem favorecido muitas crianças. Então, assim, eu trabalhava numa instituição grande e lá hoje nós temos, né, a gente tinha o profissional de psicopedagogo, e quando eu fui lendo o material, né, de como trabalha, em parceria com os professores, né, assistir aos vídeos, eu conheço a Denise, eu conheço a Fernanda, que estão no vídeo, então, assim, sei bem desse trabalho, da importância dessa parceria do psicopedagogo com o professor, para num sentido de somar as atuações, né? E eu acho que também assim é uma postura que a gente tem que ter muita delicadeza, eu acho, e muito respeito pelo professor, porque senão a gente corre o risco de esbarrar numa coisa assim, porque o professor não está fazendo, né? E a gente sabe da realidade da sala de aula, né? Eu sou pedagoga também. Eu sei como é que a gente está com 30, 40 aí, com crianças que têm diversas demandas, das famílias completamente diferentes, e às vezes o professor ele não atua, não é nem porque ele não sabe, é porque as condições da escola, normalmente o dia a dia, não favorecem, né? E aí, tendo o profissional do psicopedagogo atuando junto, né, em parceria,
a possibilidade da criança ter um aproveitamento melhor, né, desse período da escola, eu vejo isso como um grande ganho, né, para a gente que está aí nessa trajetória dessa formação em Sim, psicopedagogia. sim, excelente contribuição. E eu vejo, Gisele, assim, claro que, né, tem escolas e escolas, mas de uma forma geral, eu estou vendo as escolas mais abertas a esse diálogo multiprofissional, né? A escola mais aberta, hoje é comum em escolas até pequenas e de interior, fazer uma reunião online com o psicólogo, com o fonoaudiólogo, normalmente são esses especialistas, né? Uma equipe multiprofissional, mas muitas vezes com psiquiatra, com neurologista, que acompanha um aluno, que tem uma orientação específica, ou receber na escola esse profissional. A escola também aberta, muitas vezes a escola, ela espera essas orientações, né? Eu gostaria que esses especialistas orientassem, né, sobre essa dificuldade, como seria a melhor forma. E os profissionais, claro que eu vejo, assim, eu acompanho os profissionais mais abertos, tem profissional que já manda um direcionamento, não da sua área, mas ele manda o que a escola deve fazer. E muitas vezes ele, né, diz respeito, entre aspas, o fazer pedagógico. Né? Muitas vezes ele pode sugerir ou direcionar, né, falar um exemplo simples, né? Sentar na frente pela questão da atenção. Né? Ele sugere e já fala por quê, pela questão da atenção. Normalmente é atendida essa questão, mas pode ter uma situação específica que não é bem na primeira carteira, na segunda, terceira, pela condução pedagógica, né? Olha, ele sentar nesse momento perto de tal colega ou do lado do outro favorece a aprendizagem dele. Então, a escola tem a sua autonomia. Muitas vezes eu já acompanhei casos de impasse, de famílias, né, que levam um laudo médico ou de um profissional como uma ordem, né, e que tem que ser cumprida, e a escola, né, com uma segurança, escolhe outro fazer, né, ou quer discutir melhor essa condução, ou escolhe uma outra forma, e às vezes tem essa resistência, né, tanto dos profissionais quanto da família, de entender o manejo da escola. Isso acontece muito também, né? Sim, com certeza. E eu acho que é sempre uma relação delicada, né? Que eu acho que tanto do lado da escola, quanto do lado da família, quanto do lado dos profissionais. Eu acho que a gente tem que ter muito tato e muita tranquilidade, talvez, para conduzir, né? Para que a criança, no final das contas, seja favorecida por todos os profissionais, porque senão às vezes vira um cabo de guerra, né, Tatiana, assim, entre as partes, né? E a gente acaba não ajudando quem precisa de ajuda, né? Então, tem que ter muito tato nessa condução, e eu acho que a gente, quanto mais informação e formação a gente tem para trazer elementos da teoria, para trazer pontos concretos, quando a gente está diante a família ou diante a escola, melhor eu acho que a gente consegue conduzir, né? Isso, verdade, certíssima. Cássia? Professora, assim, com base aí no diálogo de vocês e até do que eu li para fazer essa atividade, sabe? Eu pude perceber o seguinte, que cada criança é única, né? Cada uma tem a sua forma de aprender. E cada uma tem a sua forma de assimilar um conteúdo. Por exemplo, se você me perguntar qual é a melhor forma que eu assimilo o conteúdo, é se eu pegar aquele material e reescrever. Eu faço muito isso, sabe? Então, cada um é um. E a gente tem que ver que é difícil para um professor, dentro da sala de aula, poder atender todas essas necessidades, correto? Então, como conciliar, né, esse tipo de coisa dentro de uma sala de aula? É complicado, né? É difícil. Sim, mas a gente vê também, assim, né, pela experiência do professor, ou até a abertura, né, a essa aprendizagem, ou até o diálogo mesmo. Por exemplo, na escola onde eu atuo atualmente, tem uma professora do segundo período da educação infantil.
Eu admiro muito o jeito dela. Ela tem uma sala, né? Vamos pensar em neurodiversidade, que é isso que você coloca. Cada aluno é único, mas cada um com uma questão. E neurodiversidade não é só o que é o autista, o que tem o TDAH, são cérebros que aprendem de maneira diferente, né? Cérebros neurodiversos. E é uma sala grande, cheia, né, de crianças de 4 a 5 anos, que é um período do desenvolvimento onde mais se expressa, manifesta questões do desenvolvimento, atrasos, né, questões comportamentais. Acontece desde pequenininho, mas às vezes tem aquele... vamos acompanhar o desenvolvimento e ver se uma adaptação, uma socialização. Então, acaba que no segundo período, que é a pré-alfabetização, é um período onde que começa, por exemplo, essa escola eles estão aprendendo as sílabas. Já tem criança lendo, que começaram a ler. Então, já é um período onde que aquelas que têm mais dificuldade, já é possível perceber, né? E essa professora me chama muita atenção, porque ela tem um domínio grande de sala, ela tem uma sala, ela não tem turma, é só ela, e ela tem uma sala, tem uma professora de apoio com um aluno, né, que é um autista específico, mas ele é muito agitado, ele fica muito fora de sala, então essa professora é realmente exclusiva desse aluno. Os outros alunos, né, são por conta dela. E ela tem um manejo de turma muito bom. Só que cada um é de um jeitinho. Tem um petitinho que é extremamente tímido, e no primeiro momento até parecia ter uma dificuldade, uma deficiência intelectual, pode ser autismo, pode ser uma dificuldade, mas era a timidez dele. Agora ele está se soltando mais, conseguindo expressar. Tem um outro que é muito agitado, tem um outro que é grandão, valentão, que bate em todas as crianças. Tem um outro que não pode ficar perto desse ou daquele. E é interessante que o nosso diálogo não é só sobre... E ela me acessa muito. Está sempre me chamando para discutir. Fala, olha, o Joãozinho aqui, ele está manifestando esse comportamento. Ou quando eu dei essa atividade, ele não está conseguindo registrar. Olha, ele não está cumprindo regras. E esse diálogo, né, muitas vezes, aí a gente chama a família, procura entender o histórico, ver como que está acontecendo. Muitos momentos eu fico em sala, observo, e a gente troca de novo. E quantas vezes deu, como fala, né, deu match. Que aí a minha observação, junto com a observação dela e a experiência, a gente constrói uma intervenção. E aí ela fala, então eu vou fazer assim com ele. Nossa, Tati, deu certo, foi ótimo. Melhorou o comportamento, melhorou a aprendizagem. Esse, assim, não. Mesmo com todas as intervenções, esse não está conseguindo superar a dificuldade, ele não consegue registrar, ele não consegue sentar para fazer cópia do quadro, ele não segue as orientações que são dadas, ele é extremamente inquieto, ele o tempo todo está cutucando um coleguinha, tem né, várias situações. Então, o manejo do professor, ele também é extremamente importante. Eu já tenho uma outra referência de um outro professor que ela não tem essa habilidade, é uma professora novata, que está no primeiro período. Mas, além de ser novata, ela tem pouca abertura à aprendizagem. Ela tem muito medo de errar, ela tem medo de a dificuldade da sala dela ou dela parecer que é um fracasso. Então, ela prende. Inclusive, ela só dá aula de porta fechada. A gente estava observando isso. A porta dela está sempre fechada. Como se, né, para ninguém ver, para não acompanhar como está o processo. E a sala dela é extremamente desorganizada. Ela tem 3 autistas na sala, tem outros alunos com outras questões, é sempre muito desorganizado, ela, às vezes, um pouco a gente para observar, ela se perde totalmente, não tem manejo. É uma professora que traz poucas dúvidas, ela traz queixas, reclamações, até eu já fiz várias pontuações com ela de não falar do aluno na frente do aluno, não falar, ela, né, tem o costume de falar alto, né, fulano, não adianta, várias uma atenção, não adianta, está sempre brigando com tal coleguinha, tem comportamento impossível, reforçando, né, um comportamento negativo. E aí dá para a gente perceber claramente, né, o manejo do professor num caso e no outro, e abertura ao diálogo com outros profissionais, que sejam outros professores, monitores, profissionais da escola interno, quanto esses profissionais externos, né? De abrir o meu fazer, entender esse aluno e ver de que forma
eu posso agregar, né, na minha prática, ou até fazer diferente, ou ouvir do outro e mudar a minha prática. Então, isso é uma habilidade, né, mas que é conquistada também. Concorda, Cássia? É verdade. A sua fala aí, eu estou associando a minha atividade, né? Que foi com relação a uma criança que tinha também dificuldades, né? De aprendizagem. Quando começou a intervenção da psicopedagoga, ela transformou totalmente, né? A gente viu que foi uma intervenção de além de estar passando o conteúdo para aquela criança, mas tinha aquela afetividade, né? Foi construída essa relação de amizade, de afetividade, de confiança da psicopedagoga com a aluna, né? Que eu descrevi. E aí ela muda totalmente, né, o comportamento dela, ela passa a ter mais autoconfiança, ela começa a se relacionar com outras crianças, que no caso que eu mencionei, ela até se relacionava com crianças bem menores, aí tem um histórico familiar, né? Então, são muitas coisas que a gente tem que considerar realmente, né, professora? Sim. Para a gente conseguir um bom desempenho daquela criança, né? Sim, muitos fatores, né? Fernanda e Márcia estão caladinhas aí. Então, professora... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Com relação à atividade, eu não vi minha nota, eu não sei, não sabia que tinha já nota, mas, assim, a princípio, eu achei que a atividade era muito simples, e aí eu fiquei também um pouco presa, mas depois vi que não era simples, tanto é que depois que eu fui fazer a leitura para a atividade 2 e 3, que eu vi que eu tinha muita coisa que eu podia ter colocado e que eu não acrescentei, né? Como devolver, né? Fazer uma devolução do caso, coisas que eu fui vendo só depois, né? Mas eu também fiquei um pouco presa na questão da folha, porque eu li nas instruções que tinha que ser uma folha, né? Então, eu fiquei presa com isso, né? E aí eu não coloquei também, né, que o caso era com meu irmão, né? E ela tinha sido minha professora também. Meu irmão é mais novo que eu, 6 anos mais novo que eu. E que eu... A senhora lembra da minha atividade, professora? Né? Vai relatando o caso, para me lembrar. É aquele caso que a criança chegava para o pré chorando e era colocado para dentro da sala, jogado, a professora mesmo que permitia isso. Então, eu várias vezes fiz esse papel de colocar meu irmão para dentro, jogando e fechando a porta, porque ele não queria entrar de forma alguma. E ficava, a gente ouvia os gritos dele lá na rua, né? E como aquela professora tinha sido a minha, então a minha mãe, e comigo tinha sido totalmente diferente, muito positivo, então a minha mãe confiava no trabalho, né, em tudo, não questionava nada, né? Mas às vezes achava que a professora não gostava do meu irmão, né? E assim, mas ficou um caso que ninguém nunca mexeu, ninguém nunca foi conhecer e resolver, né? Então foi isso. Mas sabe, professora, também, né? Quando eu fui ler depois o material para fazer a atividade 2 e 3 que eu já estou fazendo, eu percebi que eu acho que naquele momento de desenvolver a atividade, eu não sabia muito bem o que era a psicopedagogia, a preventiva e a curativa. Eu acho que eu dancei um pouquinho nesse Não, conceito. mas não precisava colocar essa distinção, Márcia. É uma atividade inicial mesmo. O importante era assim, era relatar e responder aquelas perguntinhas básicas. Teve até, eu dei uma devolutiva na atividade de alguém, não me lembro o nome, que eu vi que a pessoa pegou muito como se fosse um psicopedagogo e tendo que fazer uma condução de caso, e não era esse o objetivo.
Inclusive, assim, por exemplo, a Gisele relatou o caso do filho dela. Ela relatou como mãe. Ela contou a dificuldade, o que foi feito, qual foi a intervenção. Depois da intervenção, o que mudou na vida. Então, assim, pode ser como mãe, pode ser como professora, pode ser como uma vizinha, pode ser um caso, né, que você já conduziu como professora mesmo, como uma instituição social. Não é como psicopedagoga. Então, eu vi que algumas pessoas levaram até questões técnicas, né, e colocaram questões técnicas da psicopedagogia. Não era esse o objetivo. Vamos pensar, é uma primeira atividade de uma disciplina de fundamentos. Então, ali, é só para a gente trabalhar esses elementos, né, e vocês terem essa clareza do que se trata o fazer que vai para o psicopedagogo, né? Levantar um caso com dificuldade de aprendizagem, que poderia até ser seu. Então, até para ver, né, assim, qual é essa questão, como que essa questão poderia ser percebida, né? E após uma avaliação, como que isso poderia mudar a vida da pessoa, né? Essa situação foi resolvida. Não precisava distinguir o tipo de psicopedagogia, isso já é para outra atividade. Então, não preocupem com isso, né? Na verdade, tive respostas simples, mas que foram completas e descritivas. Né, a avaliação foi feita no sentido da completude da tarefa. Ah, tá. Talvez, então, eu me incluo Tá nessa... Tá ouvindo? Oi? Sim. Então, talvez Sim, seja eu mesma que fiz essa questão assim um pouco, querendo ser um pouco mais complexa lá na resposta, viu, professora? Como se eu fosse a psicopedagoga. Eu me coloquei assim algumas vezes, né? Sim. Mas eu coloquei lá, né? Como se estivesse atuando, né? Uhum. Então é isso. Mas eu posso falar da atividade 2, professora? Pode sim. Porque eu tô fazendo e eu achei na número 4, na questão 4, eu estou achando que, eu não sei se sou eu ou se tem alguma coisa que não está batendo, porque tem duas colocações aqui que são exatamente o que está lá no material, na apostila e tudo, mas que quando chega aqui, na hora da resposta, ela não encaixa, professora. É a número 4. Se a senhora puder depois... Tá. Na verdade, Márcia, aí nesse caso, eu até prefiro que você coloque no tira dúvidas. Tá. Assim, questão específica ou de letras, né? Assim, Tá. É mais falar das questões no sentido geral de um conteúdo, Tá, né? Para a gente discutir um conteúdo. Essa questão, por exemplo, você escreve lá no tira dúvidas, porque aí, né, acontecendo realmente isso, até reportar a FUMEC virtual, a gente fazer uma revisão pedagógica da questão. Tá bem. Tá bom? Obrigada. Tá joia. Acho que é a Fernanda e depois Cássio. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Joia. Aqui, eu queria fazer um comentário antes. Vocês estavam falando da atuação do psicopedagogo, né? Junto à escola. Uhum. Eu sei que a gente ainda não entrou na questão dos testes, né? A Cássia até que falou um pouquinho disso na aula anterior. Mas eu tenho visto, e assim, já vi algumas vezes se repetindo, o mesmo teste sendo aplicado por vários psicopedagogos que acompanham várias crianças e que parecem ser testes genéricos, assim, tem perguntas aplicadas à criança, não, que são encaminhados ao professor. Uhum. E com perguntas, porque, né, eu estou voltando aí na primeira aula, que a primeira aula não consegui participar ao vivo, participei e só a gravação. E aí vocês falaram um pouquinho de teste. E da adequação a cada faixa etária, se pontuou isso. Sim. E eu já recebi muitos testes enquanto professora, né, para responder sobre alguns alunos que não pareciam testes feitos para aquela criança, né, com perguntas, até, por exemplo, com crianças da faixa etária de 6 a 8, com perguntas do tipo, consome bebida alcoólica, usuário de drogas, então, assim, com perguntas totalmente genéricas, ali, que você fica aplicados a adultos, a diversos, sabe?
Uhum. É uma coisa que me chama atenção aí, que eu ainda tenho visto, assim, é uma coisa que eu tenho visto. Sim, na verdade, Fernando, o que a gente pode pensar? Né? Eu até achei que você ia falar, eu fiquei pensando assim, testes que são de 7 a 11 anos, né? Tem testes que têm uma janela maior, né? Que pegam ali, ó, 7 a 11 anos. Por exemplo, escalas para avaliar o TDAH. É comum, né, os profissionais enviarem para a escola para pelo menos 2 professores preencherem. E mesmas perguntas. E essas escalas, tem a SNAP, que é uma delas, que avalia a questão, né, o TDAH ele pode ser hiperativo ou combinado. Então, são questões iguais, né, eu estou em dúvida, mas se eu não me engano é de 7 a 11 anos. Então, eu tenho uma janela grande, né? Pega ali desde uma criança, e quando a gente fala de 7 a 11, mas às vezes cada 6, 12, né? A gente tem ainda um certo desvio padrão. Então, você pega desde uma criança até um pré-adolescente, né? Então, são perguntas gerais. Isso pode acontecer, mas, nesse caso, aí já é muito discrepante. E o que a gente vê, né, gente? Infelizmente, com todos os profissionais, falta de ética. Então, a gente vê, por exemplo, eu recebi essa semana uma escala para preencher xerocada. Não pode. Um teste psicológico até de avaliação de TDAH que xerocado. Inclusive, a secretária... É um documento, né? É um documento. Pode, e assim, né? Não pode. Existe a folha de teste. É caro, né? Tem várias questões que a gente fala a respeito, mas cada folha é numerada. Hoje em dia tem essa... além de você fazer aquele teste, você tem que lançar em um sistema que vai para um banco de dados, e esse banco de dados vai auxiliar nas pesquisas para melhorar mesmo a nossa prática. Mas uma mãe me entregou, né? Eu falei, poderia ter outro para outro professor. Pergunta a psicóloga. Falou assim, então eu vou xerocar e trazer. Eu falei, não pode xerocar. Só que eu vi que já era uma cópia, porque inclusive estava cortado. Não pode, né? Pensou, eu falei isso, aí a mãe chega lá e pede a psicóloga, ela fala, tá, vou xerocar e vou levar. Não pode xerocar a folha de teste. Então, assim, a gente tem visto muita falta de ética. Profissionais, eu só tenho esse teste, eu não, independente da demanda, eu vou aplicar ele, né? Eu vou fazer uma avaliação, não é uma avaliação de acordo com minha hipótese diagnóstica, é uma avaliação de acordo com o teste que eu tenho. Também acontece. Teste fora da faixa etária. Possivelmente esse teste que você recebeu era para adolescentes adultos, não é para criança, né? Provavelmente. Então, infelizmente, a gente vê muita... Eu mesmo recebo muitos laudos, gente, relatórios, assim, deplorável, é triste de ler. Diagnósticos feitos em uma consulta só, com neurologista ou com psiquiatra, diagnóstico de dislexia, TDAH, autismo, ou o não diagnóstico em uma consulta só, né? Eu tenho um caso, um aluno assim que claramente, né, tem todos os indicadores ali para o autismo, e a mãe já levou em 2 neurologistas que falaram que não é autismo. Isso foi só levou ali naqueles... E sem uma sistemática, né? Sem uma avaliação, sem uma escala do desenvolvimento infantil, sem buscar, né? Busca um relatório da escola, busca elementos, né? Vou discutir isso em equipe. Então, e outros também, né? A gente tem uma mesma clínica na região dessa escola, a gente já recebeu vários laudos dela, que a gente vê claramente que só trocou o nome de um aluno por outro. Inclusive, já tiveram laudos que veio o nome de outro ali errado. Gente, erros acontecem? Acontece, né? Poderia acontecer. Mas claramente você vê que foi uma cópia do manual do teste. Igual está lá no manual, foi feito. Informações que não interessam à escola. Por exemplo, vocês psicopedagogos, né? O psicopedagogo, o psicólogo, o fonoaudiólogo. Quando a gente pega um teste, o manual dele, tem informações técnicas. Tal percentil corresponde a tal fator. O que eu faço? Eu até posso colocar isso no meu relatório, só que depois eu explico o que é isso. Porque
a escola, né, o pedagogo, o professor, ou que seja o psicopedagogo ou psicólogo escolar, ele não tem a obrigação de saber o que isso significa. Então, o que adianta você colocar uma linguagem técnica que só um psicopedagogo entende, ou só um psicólogo, ou só um médico, e depois colocar lá na hipótese e dar um diagnóstico? Um laudo tem que ter, né, a descrição, instrumentos utilizados, resultados e análise. Eu pego o meu resultado e faço uma análise. Olha, nesse teste ele teve um desempenho baixo. Isso significa que está no percentil tal e esse percentil já significa uma deficiência intelectual leve, ou questão de déficit de atenção, ou um transtorno de desenvolvimento motor. Essa análise é importante. E aí, o que acontece? Muitos profissionais que jogam as informações, copiou, colou de algum lugar, fecham um laudo, inclusive cobram caro, né? Avaliação, cara, e esse laudo é encaminhado para a escola, que muitas vezes a escola, o aluno que está ali na escola não é o mesmo desse laudo, ele só é engavetado. Ou, né, vou usar para a construção de um PDI. É incoerente o que fala ali do que acontece. Então, tem muita avaliação mal feita, infelizmente. Né? Então, esse cuidado é importante, né, que a gente tenha. Então, tá, obrigada. Agora, eu tinha uma dúvida em relação à atividade também, que era a atividade 3. Mas aí acredito que seja a mesma coisa, né? Se mandar lá no... Você colocar no tira dúvidas, né? Isso. Com relação a alternativas. Tá. O tirar dúvidas, ele não é um fórum, né? Eu vou mandar e individual, só eu recebo. Isso, só eu recebo. Não tem esse fórum de discussão coletivo, por exemplo? Não, eu posso abrir. Não. A gente pode abrir. Às vezes a dúvida de um sana a dúvida do outro, né? A gente pode abrir um fórum, né, para discutir uma questão específica. Só que o fórum não é utilizado para, por exemplo, encontrar a resposta correta. Normalmente o fórum é, né, discussão de um caso, discussão de uma temática, troca de referenciais, trocas de materiais. Não né, a gente já teve uma outra turma aqui que eles tinham um grupo de WhatsApp de respostas. Eles faziam juntos. E aí o objetivo era discutir para encontrar a resposta e todo mundo colocava a mesma. Todo mundo né? Eu acho que perde um pouco esse caráter, né? Entendi. Tá, eu vou mandar lá, porque eu já quebrei a cabeça, né? Vamos ver se eu consigo uma luz aí, tirar dúvidas, então. Cássia, você ia perguntar? Eu já tinha até feito a minha pergunta, mas já que a senhora me chamou, eu vou fazer uma perguntinha aqui. Claro. Por exemplo, nas escolas, você tem que ter um profissional, um pedagogo, né? Uhum. Já que por exemplo, é tão importante a participação de um psicopedagogo, inclusive até no projeto político-pedagógico, né, na formulação desse projeto, não deveria ter um psicopedagogo em cada escola? Isso não é lei, né? Não é lei. De ter um psicopedagogo na escola. É isso, Cássia? Estou perguntando, não é lei, né? Você ter um psicopedagogo numa escola, né? Não. Mas a gente vê aí, é tão importante, né, a presença de um psicopedagogo. Mas é assim, é uma luta, né, de direitos, Cássia. Há pouco tempo saiu uma lei, né, uma lei federal, que o Estado está aplicando, né, e está buscando, de ter psicólogo e assistente social nas escolas. E essa é uma reivindicação. Por exemplo, eu comecei a trabalhar no Estado como professora, eu estava na minha graduação em psicologia, assim, quase 20 anos, tem muito tempo. E quando eu me formei, eu queria muito psicóloga, e nunca abriu vaga dentro da rede estadual de educação para psicólogo. Por quê? O Estado entende que é uma parceria com o município. Então, o município tinha um profissional na área da saúde, e ali fazia uma parceria com as escolas, os alunos eram encaminhados. Ou era feita uma parceria que um dia específico o psicólogo prestava um atendimento nas escolas, ou aquele dia era só dos alunos.
era cada prefeitura, né, fazia de uma forma. E anos e anos não se abria vaga de psicólogo. Inclusive, dentro do sistema do Estado, tinha psicólogo, né, um campo de cargo, ele sempre era desativado, não existia, né, pelo menos dentro do Estado de Minas Gerais. Então, foi uma grande conquista e que está sendo implantada aos poucos. Tem, por exemplo, regiões que têm 2, 3 psicólogos para atender centenas de alunos. É um psicólogo que fica em uma regional e que tem que atender 3, 4, 5 escolas. Então, não é um psicólogo para uma escola. É uma regional que tem várias escolas, esse psicólogo tem que organizar a sua carga horária para apagar incêndio, né? Ir numa escola e outra. Assistente social da mesma forma. E o psicopedagogo, que é uma área mais nova, que ainda não tem um conselho legitimado, né? A gente tem a BPP, que é a Associação Brasileira de Psicopedagogia, que ela não é um conselho, né? Mas é uma associação que traz o código de ética, que traz regulamentos, que é atuante, que tem revista científica, que faz congressos anuais, é uma grande referência. Inclusive, ser associado da BPP é interessante, não precisa nem ser psicopedagogo ainda, né? Vocês como educadores, né? Tem até uma parte lá de associação para não profissionais, que aí dá direito a desconto em congressos, em eventos, você consegue participar até das reuniões, assembleias, é bem interessante. Mas ainda não é um órgão colegiado, não é um conselho, como tem o conselho de medicina, conselho de psicologia, de fonoaudiologia. Então, isso não traz, e tem menos peso. Só que tem vários projetos de lei tramitando, né, no Congresso. Já tiveram várias... Está tramitando um último projeto de lei para regulamentar a profissão do psicopedagogo. Ele já está, assim, quase sendo aprovado. Em breve vai ser aprovado. Eu até vou pegar né, enviar para vocês essa regulamentação atual, para vocês acompanharem também. Lá no site da PPP tem muita coisa. Se vocês jogarem até no Google, né, regulamentação da psicopedagogia, vocês vão ver as leis mais recentes, né, a respeito disso, mas ainda não é uma categoria profissional fortalecida quanto outras que têm mais tempo de estrada. Então, merece mesmo assim esse nosso investimento, né? Essa briga por esses espaços. Mas, Cássia, já tem concurso público com cargo de psicopedagogia, tem escolas que contratam psicopedagogos, que têm núcleo psicopedagógico, hospitais que têm psicopedagogo, a Santa Casa de Belo Horizonte já tem psicopedagogo, o Hospital das Clínicas, a UFMG, especialmente na área de doenças crônicas, né, como leucemia, anemias, o Hemominas, na área de anemia fosforme, inclusive, um coordenador de lá, ele foi nosso aluno, uma turma bem mais antiga. Hoje, na época, ele era coordenador de uma área específica, de parceria das escolas, né, dos pacientes escola, porque a anemia fosforme, ela traz dificuldades cognitivas, e normalmente essa criança fica muito tempo hospitalizada, então ela perde a rotina escolar. E aí tem essa ponte do Hemominas, para, né, fazer essa parceria para ajudar nessa inserção escolar, para que não aconteça evasão ou mais dificuldade de aprendizagem. Tem psicopedagogos no Hemominas. Dentro do Hospital das Clínicas, tem um serviço que chama NUPAD, que, além da anemia fosforme, várias outras doenças crônicas ligadas, né, à questão do sangue. E tem uma equipe de psicólogo, assistente social, psicopedagogo, bem atuante, faz um trabalho forte dentro das escolas, né, dentro de Minas Gerais, das regiões onde que aqueles pacientes fazem parte. Então, existe muitas inserções do psicopedagogo. Nem todas são por força da lei. Algumas são por necessidade, por demanda, por projetos de alguns profissionais. Né, a gente tem esse cenário. Ok.
Obrigada, professora. Nada. É uma área que cada vez mais está crescendo. Hoje, eu vejo assim, o psicopedagogo clínico, ele tem uma demanda grande, sabendo trabalhar, é um profissional que é muito recomendado pelas escolas. Uma devolutiva assertiva para a escola, coloca esse profissional, uma escola que recebe um bom relatório, um psicopedagogo atencioso que discute um caso, sempre é indicado, né? Então, eu vejo essa parceria com as escolas, é muito importante, né? Vou dar uma palestra, né? Vou oferecer o meu trabalho, ou, em um caso específico, né? Você atende um aluno, e aí você dá uma boa devolutiva, faz contato com a equipe pedagógica, né? Conversa a respeito. Ali, quando outra família, né, precisa ser chamada, já é um nome, uma referência. Olha, tem uma psicopedagoga que fez um ótimo trabalho, a gente recomenda o trabalho dela. E aí eu vejo muitas psicopedagogos que crescem mesmo, que têm consultórios cheios, que não têm horário, por essa parceria e esse bom trabalho. O contrário também existe. Tem profissionais que a escola não indica, porque a experiência não foi positiva, né? Mas eu vejo a área da psicopedagogia, tanto clínica quanto institucional, ela está assim, numa janela de oportunidade. A gente está, né, vivendo essa realidade assim, de muitos diagnósticos, muitas dificuldades, muitos transtornos. A ciência cada vez mais trazendo elementos, né, para a gente estudar transtornos de desenvolvimento, transtornos de aprendizagem, transtornos afetivos, emocionais. Cada vez mais os profissionais especialistas estão sendo demandados para, né, de forma preventiva, curativa, promoção de saúde. Concordam? Existe uma preocupação maior, né? Vamos assim dizer, com esse, igual você falou, né? Com esses transtornos hoje, né? E que apresentam muito, né? Porque hoje, com essa questão da inclusão, né? Todos os alunos são, independente da dificuldade que ele tem direito a estar frequentando uma escola, né? Então, não existe, você tem um problema, você não vai poder frequentar a escola. Isso a gente sabe que, não, por lei, né, todas essas crianças têm esse direito. Então, consequentemente, o número de dificuldades estão aí mais, vamos dizer, estão mais aí apresentadas, né, para todos nós, né? Uma vez que todos os alunos estão inseridos numa mesma escola. De forma mais clara. A gente fala hoje assim, porque cresceu muito o número de crianças autistas, mas na realidade não é. É que essas crianças hoje frequentam a mesma escola, né, que as outras crianças. Para crianças com deficiência, não, mas é porque essas crianças hoje, por lei, têm direito a frequentar as mesmas escolas, né, que antes não era permitido, né? Então, por isso que tem mais evidência. Na verdade, sim. Na verdade, o autismo, Cássia, existem pesquisas que mostram que realmente houve um aumento por vários fatores que têm afetado a constituição genética. Então, não é só esse fato, alteração genética. Tem também maior número de diagnósticos, né? Uma comunidade escolar, família e comunidade científica mais atenta. Tem sim, mas no caso do autismo, por exemplo, está tendo uma incidência muito maior nesses últimos tempos. E tem uma perspectiva de ter ainda mais, né? Eles falam que, eu ouvi uma palestra atual há pouco tempo, que nos próximos 20 anos ou 10 anos, que pode ser que uma sala de aula vai chegar a ter 50% a 50%. É uma pesquisa até de fora. E aí a gente fala, né, do autismo nível 1, 2, 3, né? Não é só no nível severo. Mas tem vários fatores, né? É uma causa multifatorial o autismo, mas aí tem fatores que têm a ver com industrializados, substâncias químicas, questões genéticas, que, né, o autismo ele tem uma deformidade em um alelo de um gene, né, da questão genética. Então, tem vários estudos que mostram fatores biológicos de pai e mãe que estão causando essa situação.
Então, tem estudos que estão mostrando que realmente a sociedade moderna, com tantas coisas que a gente tem vivido, e aí não é no aspecto emocional e nem social, é no aspecto de exposição mesmo, né? De exposição tanto de corpo, química, quanto de alimentos, de alguns processos. Então, isso tem sido levado em consideração também. Agora, existe uma preocupação grande, eu não sei se... que às vezes eu já presenciei, né, algumas situações na minha época de estágio e tudo, que às vezes, por exemplo, hoje o autista ele tem direito, né, a um professor ali exclusivo, mas ainda não tem uma capacitação para que essas pessoas possam estar ali atuando junto ao autista. Pelo menos os casos que eu presenciei, eu pude ver que não tinha nenhum preparo, né? Era quase que, para dizer assim, que tem, mas não tinha nenhum preparo. Seu microfone está fechado, professora. Desculpa. Falei que ainda é comum, né? Que ainda a gente já avançou muito. Hoje a gente tem cursos específicos, né, para trabalhar com autismo, escola, em clínica, né, o ABA, vários métodos específicos. A gente já avançou muito, mas ainda tem profissionais que não estão qualificados, né? Sim, verdade. Márcia? Minha professora, é só para falar que está bem ruim aqui meu áudio, eu não sei o que é, está pode ser que eu saia da reunião, mas não porque eu queira, mas porque está complicado aqui. Tá, não, eu já percebi mesmo, está picando. A gente já está finalizando a aula também, né? Gente, voa o tempo, não é? Já está dando 1 hora de aula aí. Gente, vocês têm dúvidas com relação à segunda parte da disciplina, né? Essa leitura de material até então. Surgiu alguma dúvida? Tem algum ponto específico que vocês gostariam de pontuar? Né? Eu busquei trazer assim, mais elementos gerais, né? Desde a primeira aula, abordando assim, tanto esses primeiros fundamentos, essa diferenciação das duas, né, das duas áreas, trazer muito esse prático, trazer alguns casos, né? Eu busquei trazer de forma geral alguns elementos. Tem outros que são muito didáticos, são de leitura mesmo, né? De referencial, de construção histórica, de alguns passos, que eu creio que a leitura atenciosa já vai trazer para vocês. Eu busquei trazer esses elementos que não estão no material, que né, que tem a ver com os fundamentos, com essa visão prática, e também para já instigar vocês, né? A gente conhecer mais a área, saber das possibilidades, dos desafios que tem pela frente, né? Tem alguma questão específica? Muito material que a gente precisa ler, né, professora? Muita coisa. Sim. A gente vai olhando assim, essas referências e fala, meu Deus do céu, eu não vou conseguir ler tudo isso. Mas você pode priorizar, Cássia, e fica como... né, você prioriza alguns, faça a leitura, né? Mas outros você sabe que vai ter um tempo para você ler depois, né? Não é possível fazer isso tudo ao mesmo tempo, né? A gente lê, né? Por exemplo, eu já li todo o material, né, dessa disciplina, mas a gente não pode ficar preso só a isso, né? A gente tem que buscar as obras, né? Buscar outros materiais. Isso às vezes gera um pouquinho de ansiedade, porque eu vejo que é muita coisa para a gente buscar. Não, mas tudo que é novo, é um momento da descoberta, gera mesmo. Mas é uma ansiedade de inquietação, né? Uma borboleta na barriga. Não pode gerar angústia. Ansiedade não pode gerar uma angústia. Nossa, tem tanta coisa para estudar, para fazer. Tem que ser leve, né? Tem que ser uma borboleta na barriga. Aquela inquietação, quero estudar, uma leitura puxa a outra, mas vai no seu ritmo. Né? A gente também tem que respeitar o ritmo. Isso é verdade. Aí a gente começa a fazer atividade, aí vê as referências, vai nas referências, aí não é só aquelas, tem outras e por aí vai. É verdade. Mas é isso mesmo, estudar é isso mesmo, né? Estudar é isso mesmo, né? Estudar é uma constante. Sim. Não vai esquecer de enviar a entrevista com a Alicia Fernandes,
E eu esqueci de postar lá, Márcia, você me perdoa. Eu tô curiosa. Eu tenho que achar o link para colocar, você me perdoa, Tá. eu vou encontrar um link para colocar lá. Até anotar aqui de novo, para não esquecer. O link da entrevista. Se eu não me engano, era comemorando um aniversário, assim, tantos anos da inserção da Alice Fernandes no Brasil. Era uma entrevista com esse objetivo. Vou postar lá, sim. Gente, agradecer vocês, né, pela participação na aula, por estar aqui num pré-feriado, né, e estar aqui acompanhando, tirando dúvidas, trocando conhecimento. Eu continuo à disposição no Tira Dúvidas, questões específicas da leitura de material, né, ou questões que surgiram aí até de dúvida de alguma questão, não no sentido da resposta, né, mas no sentido de um entendimento, me acessem pelo Tira Dúvidas, né, podem formular, podem colocar lá. Fernanda? Tá bem. Uma última pergunta, que aí quando entra na atuação em ambientes não escolares, em hospitais, eu fiquei com uma dúvida, porque o material cita o ambulatório de psicopedagogia e classes hospitalares. Uhum. Eu queria entender a diferenciação entre uma coisa e outra. A diferença entre uma coisa e outra é a mesma coisa, não é? Ótima pergunta. Eu até vou citar, eu vou usar o exemplo que eu falei para te explicar. O Hemominas, ele tem um ambulatório de psicopedagogia. O paciente não está internado, ele, né, vem a Belo Horizonte para fazer, vou citar o exemplo Belo Horizonte, foi a Belo Horizonte fazer um tratamento, e aí tem um ambulatório de psicopedagogia, é onde um profissional, né, o psicopedagogo que entende, vamos supor, anemia falciforme, ele entende, sabe o impacto na aprendizagem, ele vai junto ali com a equipe médica, ele tem o resultado de exame, acompanhamento, ele vai ali entender o impacto da doença e buscar entender como isso pode estar afetando a aprendizagem. Ele vai avaliar, ele vai acompanhar. Esse acompanhamento, ele pode ser que, normalmente, ele é mensal, ou ele é a cada 3 meses, ambulatório, né? Ambulatório é um serviço não hospitalar, né? A pessoa vai de tempos em tempos consultar e fazer um acompanhamento. Então, o psicopedagogo que está no ambulatório de psicopedagogia, tem esse caráter, que pode ser de promoção à saúde. Não necessariamente já é uma intervenção, que aí já é mais toda semana, né? Então, muitas vezes, esse enviar o relatório para as escolas, fazer uma avaliação da aprendizagem, ou até mesmo procurar descrever melhor aquele relatório médico para a escola. Fala, olha, relatório médico, as condições atuais dessa criança, né? Qual é o impacto na aprendizagem? O que é recomendado para que faça adaptações, para que ela tenha uma trajetória escolar melhor? Então, é esse trabalho. Classes escolares é dentro do hospital. É uma psicopedagoga que dentro do hospital, com esse paciente hospitalizado, ela vai fazer um trabalho parecido com o da escola. E ali, né, igual, por exemplo, eu trabalhei em um hospital que tinha brinquedoteca. E esse espaço, a psicopedagoga, ela reunia as crianças e ali fazia um trabalho de intervenção pedagógica, com crianças de várias faixas etárias, mas o objetivo ali não era exatamente como a escola, né, no sentido de um currículo, mas habilidades, tem alguns casos que é possível até uma parceria com a escola, né, de entender o que a criança está estudando, e às vezes ter atividades paralelas para que aquela criança não perca o ritmo. Na Santa Casa, por exemplo, também tem as classes hospitalares, o setor de oncologia. Tem uma colega que também, até professora de outro curso de pós, psicopedagoga, que ela faz esse trabalho lá. Da mesma forma, aquelas crianças que estão internadas, e aí todos os dias, tal horário, reúne e tem um trabalho de intervenção pedagógica. Né? Muitas vezes é diário, ou 3 vezes na semana, porque essa criança está hospitalizada. Então, essa é a diferença, tá? Classes que acontece ali naquele ambiente, normalmente hospitalizado, e o ambulatório é esse serviço que é
como um ambulatório mesmo de saúde que a gente vai consultar de tempos em tempos. Porque, na realidade, o hospital também é um campo de atuação do pedagogo, né, professora? Sim, inclusive as classes hospitalares, né, elas podem, tanto o psicopedagogo quanto um pedagogo com uma ênfase, né, nessa área de aprendizagem. Pode ser também. Sim. Né? Tá ótimo, a gente então vai continuar lendo. Então tá bom, meninas. Nesse tira-dúvidas, professora, o tira-dúvidas não é só com relação às questões das atividades, não, né? Não. Inclusive, o tira-dúvidas é para entender a matéria, para entender o conteúdo, né? Ele é para entender o conteúdo da disciplina em geral. Então, eu vou explorar um pouquinho mais. Isso, explorem sim, podem postar lá. A gente vai mantendo um diálogo ali pelo tira-dúvidas também. Que tira-dúvida, igual, não sei se foi a Fernanda que falou no início, que o tira-dúvida vai ser um atendimento direcionado àquela pessoa que postou, né? Às vezes, se a gente tivesse um fórum, todo mundo poderia ter acesso, né? Na verdade, assim, a gente, às vezes o fórum, a gente tem fórum, quando é só para tirar dúvida, a gente tem, às vezes as pessoas não acessam muito e não interagem, muitas vezes é só a pessoa que postou a dúvida. Né? Às vezes você tem uma dúvida específica e envia no Tira Dúvidas. Se a gente tiver uma questão que a gente quiser discutir, a gente pode abrir um fórum com essa temática. Ok. Tá bom? professora. Até para me responder fica mais fácil. No Tira Dúvida? No Tira Dúvidas. Tá bom. Tá bom? Tá gente, ótimo. Obrigada, viu? Bom feriado, bom recesso, bom descanso a vocês. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.